Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Para vocês é motivo de alegria, para mim, né? Dizer para vocês que é motivo de alegria. Nós estamos crescendo no nosso canal, graças a Deus, nós estamos aí com quase 520 pessoas e isso é motivo de alegria, de satisfação e de louvor a Deus. Essa semana iremos iniciar uma lição que fala sobre a ressurreição de Cristo. E eu quero que você acompanhe cada dia esse estudo, porque nós vamos entrar em detalhes referentes à ressurreição de Cristo, que nos traz grande enriquecimento sobre isso. O tema dessa semana é a vitória de Cristo sobre a morte. Porém, na lição de domingo, vamos tratar sobre tumba selada, ele ressuscitou, muitos ressuscitaram com ele. Eu falei para vocês uma certa vez aqui em outros vídeos, que quando Cristo ressurgiu, ele ressurgiu também depois que ele ressuscitou. Muitos corpos de santos ressuscitaram com ele, isso está no capítulo 27 de Mateus. E a gente vai entender um pouco mais sobre esses personagens, sobre esses eventos, sobre esse evento. As testemunhas de Cristo ressurreto. É interessante. Então eu aconselharia, eu pediria a você que acompanhe conosco esse estudo para que a gente possa desenvolver melhor o nosso conhecimento sobre esse tema tão saudável, assim, de tão grande importância, tão salutar. Sabe, irmãos, o texto para memorizar aqui é um texto de Apocalipse, capítulo 1. Aqui nós sabemos que Apocalipse quer dizer revelação de Jesus Cristo. Essa revelação nos traz uma compreensão seguinte: tudo que é falado no Apocalipse é uma revelação de Cristo, é uma revelação do que ele veio fazer, é uma revelação de sua personalidade. E esse verso aqui, o capítulo 1 e o verso 17 e 18, tem a ver muito com a coisa que eu quero falar para vocês aqui, que eu me deparei hoje na igreja. O texto diz assim, Apocalipse 1, verso 17 e 18. Ao vê-lo, caí sob seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estou morto, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, me permita fazer aqui com vocês alguns comentários sobre essa expressão, primeiro e último. O primeiro e último é o mesmo que é dado a alfa e ômega, ou seja, eu não tenho início nem tenho fim. Nesse texto, mais adiante, quando fala assim, eu sou aquele que vive. Essa expressão, irmãos, aquele que vive, quer dizer, eu vivo, continuo a viver. Cristo tem a sua vida não derivada. Há um livro chamado O Desejado de Todas as Nações, que descreve que Cristo tem uma vida não emprestada, não derivada. Quando ele ressuscita a Lázaro, ele fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. Sabe, essa expressão, eu sou a ressurreição, Cristo demonstra que ele tinha não só poder para trazer de volta qualquer um que morresse, mas a vida dele próprio. Lembre que quando ele morreu, ele chegou a dizer assim, eu tenho poder para dar a minha vida e poder para retê-la. Só Cristo, só Deus pode fazer isso. E agora, como eu falei para vocês, hoje na igreja, um líder da igreja me procurou e me passou um material que, infelizmente, a igreja recebeu, não da igreja adventista. Mas é um material, irmãos, que está sendo espalhado. Eu não sei se vocês já receberam. Olha só, o assunto é esse aqui, ó. O Filho unigênito de Deus. Esse material, só para vocês terem uma ideia, eles colocam Cristo como um ser que foi criado por Deus na eternidade. Ora, se Jesus é dito como aquele que vive, aquele que não tem início de dias nem fim de dias, como pois entender essa questão? E aí ele fala que ele é gerado pelo fato de estar dizendo que ele é unigênito ou único gerado. Só que há um problema aqui. O texto grego ou a expressão grega monogenes não só deve ser entendido como único gerado. O próprio Isaac também é chamado de unigênito. Pega o teu filho, o teu único. Então eu pergunto, Abraão na verdade só tinha um único filho? Ele não tinha de fato também Ismael? Mas por que único? Único, na verdade, como aquele que era da promessa. Hebreus, quando cita depois esse mesmo texto, fala que assim, o filho unigênito de Abraão. E quando ele menciona o filho de Abraão, ele então dá-se a entender que ele tinha o filho único. Só que quando Paulo escreveu Hebreus, irmãos, ele não só tinha já Ismael, como mais 6 filhos que Abraão teve com Quetura. Mas o sentido de único ali quer dizer único da espécie para ser o da promessa. Era o único filho da promessa, na verdade. Só que, quando se trata de Cristo, a expressão monogenes quer dizer o único igual a ele próprio. Jamais o pai iria gerar ou criar o filho.
Mas o que alguns acreditam, e esse material que foi recebido aqui, dá uma ênfase de que Jesus, em algum momento na eternidade, foi criado por Deus. Ele foi criado ou gerado. Irmãos, quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, o que é que diz o capítulo de João 1, verso 1? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa expressão, irmãos, no princípio, está falando desde as eras eternas. Ellen White chega a descrever, nunca existiu um momento em que Cristo não existisse. Então, ele existiu sempre. Ele sempre fez parte da natureza divina. Ao assumir a forma humana, aí ele teve um início. Ele se iniciou, como diz, né? E o Verbo se fez carne. Eu estou me demorando para falar sobre isso, irmãos, embora o assunto da lição não trate especificamente sobre isso, mas é só para você ficar inteirado sobre que Cristo, na verdade, nunca houve um momento em que ele não existisse. Ele existiu sempre, ele é coeterno, ele é um com o Pai. O próprio Jesus disse, né? Eu e o Pai somos um. Então, em sua natureza, em sua personalidade, em nenhum momento Cristo deixou de existir e o Pai então gerou. Isso vai causar um problema, porque então seria assim, se Cristo foi gerado ou foi criado pelo Pai, logo ele não pode ser Deus. Ele é um Deus em miniatura ou um Deus inferior, coisa que ele não é. As atribuições de Cristo são iguais ao Pai, como também iguais ao Espírito Santo. Todos os três seres da divindade são iguais em todos os aspectos, com exceção da humanidade. Nem o Pai assumiu a humanidade, nem o Espírito Santo assumiu a humanidade. Só Cristo. Por isso que aqui na lição tem a capa, né? O desenho que tem aqui, ó, as marcas de suas mãos. E essas marcas permanecerá com Cristo para sempre. Um outro ponto que eu quero considerar aqui com vocês é a humanidade de Cristo permanecerá com ele para sempre. Quando Cristo assumiu a forma humana, ele assumiu a forma humana para nunca mais dela sair. E essa humanidade será uma evidência para todo o universo, para demonstrar que Cristo veio a este mundo, tornou-se ser humano para ser nosso eterno Salvador. E é por sua morte e sua ressurreição que, na verdade, os mundos não caídos e o nosso mundo estará assegurado para sempre, quando Cristo voltar e, de fato, estabelecer ou restabelecer aqui o seu reino. O que nos chama a atenção é que se Cristo morresse e não ressuscitasse, logo nada em nós seria de importância. O próprio Paulo disse, né, no capítulo 15 de Coríntios, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé e a nossa pregação. E se ele não ressuscitou, somos miseráveis, considerados como indignos e estamos perdidos. Graças a Deus, o plano de Cristo, que foi elaborado desde os tempos eternos, ele foi concluído em sua ressurreição. E na ressurreição de Cristo, a importância que ela nos traz é a convicção, é a certeza de que todos que nele morrerem ou descansarem, ele nos trará de volta em sua vinda. Então, assim, a vida de Cristo foi para morrer e a morte de Cristo foi para ressurgir. Ele não ficou na sepultura, o seu corpo não está no sepulcro, o seu corpo foi levado, ou seja, ele ressuscitou e ele subiu ao céu. É tanto que no livro de Atos, capítulo 1 ali, é descrito a ascensão de Cristo. E nessa ascensão, nós temos a certeza que os anjos que estavam com ele disseram ali, ó, varões galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Este mesmo Jesus que vocês viram subir, ele voltará do mesmo modo como vistes ir. Então, assim, essa é a nossa esperança. A morte de Cristo, a sua ressurreição e a sua ascensão é uma evidência de que quando ele voltar, todos nós iremos estar com ele para sempre e a morte já não existirá. Que Deus, portanto, nos abençoe e que estude a lição dessa semana. Se atenha, se apegue, pesquise, procure informações dentro daquilo que a lição tem a nos trazer. E com certeza você será abençoado por Deus, pela sua palavra e, acima de tudo, pela atuação do Espírito Santo. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela tua palavra e obrigado pelos conselhos a nós concedidos, baseado no que Cristo realizou em nossa vida. Obrigado, Senhor, porque ele ressuscitou. Obrigado porque ele veio a este mundo, viveu, morreu, mas ele trouxe-nos de volta à vida através da ressurreição que ele nos concedeu, que ele trouxe para si próprio e nos deu a garantia de que nós iremos também ser voltados para ele quando ele voltar nas nuvens dos céus. Obrigado, querido Pai, por essa esperança. Nos ajuda a nos apegarmos cada dia mais à tua palavra e termos mais convicção dos detalhes que essa ressurreição nos trouxe. Nos dá o perdão dos pecados e nos faz entender cada dia mais a tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Se inscreva no nosso canal, curta nossos vídeos, compartilhe e que Deus continue nos abençoando muito e muito.
um bom sábado para vocês e uma boa semana. Até logo!